Tá começando mais um episódio desse podcast. O Calil com Farra, eu sou o Farra. Eu sou o Calil. E vamos lá. Antes da gente começar, quero deixar aqui alguns recadinhos para vocês. Aqueles recados de sempre que fazem a enorme diferença para o nosso podcast e que para vocês eu tenho certeza que não vai custar nada. A primeira coisa é, você já se inscreveu no canal? Se não, vai lá, se inscreve, atina o sininho, faz todo aquele procedimento que a gente sempre pede para que o nosso canal cresça cada vez mais, né? E esse vídeo, que eu tenho certeza que tá sensacional, que vocês vão adorar esse bate-papo, você vai fazer o seguinte, você vai clicar na setinha compartilhar e vai mandar esse vídeo para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, para sua tia, para aquele seu amigo da faculdade, para todo mundo, tá? E aí, você vai fazer o seguinte, manda no WhatsApp, manda no Instagram, manda para todo mundo. Para quê? Para que a gente possa ganhar mais relevância, até porque o nosso canal tá melhorando, né? A gente tá... Sim. A gente está melhorando graças aos nossos convidados e à qualidade deles, né? Porque se fosse dos apresentadores, estão mortos, a gente né? tava complicado. Estamos aqui hoje com o meu amigo Moacirzinho, filho do Dr. Moacir, da dona Necília, irmão do Alexander, do Alequim, da Idaliana, marido da Gabriela, minha amiga, pai do Miguel. E é uma satisfação ter o Moacir aqui. O Moacir é empresário, vai falar um pouco disso e da vida. Boa noite, muito obrigado pela sua presença, Moacirzinho. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. E agradeço aí a todo mundo que vai compartilhar e que vai pôr esse vídeo aí nos top trend. Isso aí, nós vamos voar aqui, ó. Isso aí. Moacirzinho, a ideia do primeiro empreendimento, que é a loja de arma, lá de 2014... nasceu como? Eu me lembro que você fez direito, você trabalhava no cartório. Como é que foi essa ideia? É só a paixão por arma, por tiro esportivo? Ou você viu um nicho que você poderia explorar em Barretos? Calil, quando me formei, eu fiquei ali um tempo decidindo o que ia fazer. O direito te dá uma amplitude muito boa, porque te dá conhecimento em muitas áreas. E eu tinha que transferir algumas armas do meu pai para mim. Meu pai fez anistia, que foi até 2009, e aí eu precisava jogar essas armas num documento meu, que era o CR. Na época eu procurei algum pessoal aqui em Barretos, e eu acabei não conseguindo fazer com ninguém, porque ninguém estava muito hábil a fazer. Então eu fiz sozinho. Eu decidi naquilo que era um caminho, que tinha nicho, tinha uma oportunidade ali, né? E aí eu comecei a fazer a documentação dessas armas, tive que fazer laudos de tiro. Aí veio um instrutor de São Paulo, atendeu aí, conversando com ele, ele falou, eu tenho vontade de fazer uma loja, um clube de tiro aqui no interior. E aí eu lembro, por muito tempo, Barretos sempre se falou em abrir clube de tiro, que tinha verba até do governo para isso, mas que ninguém trazia o projeto. Então eu falei, pode ser que dá certo, porque Barretos realmente é carente disso, né? A gente, morando aqui, tinha que se filiar num clube em Monte Alto, que é muito longe até, para você fazer o trânsito com arma. E aí, conversando com o Robert, eu vi essa possibilidade, aí foi quando a gente teve o start. E depois do laudo de tiro, a gente sentou, conversou, e ele querendo vir para o interior, a gente viabilizou. Então, quando a gente terminou ali toda a parte da documentação dessas minhas armas, eu vi que aquilo tinha espaço para se criar ali uma loja, para ter movimento. E foi onde eu vi o nicho. Então, eu vi a oportunidade e agarrei e a gente montou em 2014. Ele ficou comigo até 2015, depois ele teve que voltar para São Paulo. E aí eu tô na área até hoje. E o interessante é que eu me lembro, a loja era na 14, né? Isso. Em 2014, na Rua 14. Era numa casa, funcionou lá bastante tempo, né? E além de vender arma, munição, faca, coisa para pesca e tudo isso, tinha a sua assessoria, né? Que é para cuidar dessa legislação que na época era complicada e agora muito mais, né? Mas em 2022, você de novo fez um grande investimento, que você abriu lá o stand indoor, o único stand indoor que a gente tem aqui, completo, e aí a loja foi lá para o espaço novo. Queria que você falasse um pouco disso, para depois a gente esmiuçar. Certo. Em 2022, até mais um pouco antes, em 2020 mais ou menos, a gente viu a necessidade de
aumentar a atividade, porque só a parte de venda, documentação, já estava assim, no limite, precisava de um espaço maior, e para mudar o espaço, a gente já também poderia aproveitar e fazer essa outra seara ali, que era a parte do stand de tiro. Então, viabilizamos, via ali o que seria necessário para poder realizar tudo isso. Estudamos um pouco ali, que eu queria algo que fosse mais dentro da cidade, não fosse tão na área rural, porque a gente ia, né, ter toda essa questão de segurança. Então foi quando eu escolhi o Jardim Europa, que ali tinha uma área de uns terrenos que eram exclusivos para comércio. E aí a gente foi, estudou, o pessoal lá tem assim, o bairro aceita, né, por ser área comercial, esse tipo de atividade. E aí a gente embarcou nessa. A gente construiu de 2020 a 2022, ficando pronto, a gente até aguarda toda a legislação ali, as burocracias de sempre. E em 2022, se eu não me engano, 13 de junho, eu inaugurei o stand lá. E a loja já estava toda pronta, funcionando também. Se você levou a loja antes? A loja poderia ir antes e o stand precisava da autorização da Secretaria de Segurança Pública. Então, demorou ali um mês. Então, a loja foi mais ou menos em maio. O funcionamento dela foi liberado. E depois o stand em junho. Eu fico pensando assim, né? A gente tem uma legislação bem rigorosa com esse tipo de coisa, né? E eu queria que você falasse, assim, e muita gente, né, não sabe a dificuldade que é para você ter esse tipo de situação, esse tipo de comércio, esse tipo de serviço que você presta. Eu queria que você explicasse também o que você teve que fazer, com o que você teve que adequar lá para que um stand pudesse ser colocado lá. O que eles te pediram? A primeira exigência da prefeitura, porque a gente tem que seguir um cronograma ali. Tem hora que você se encontra num... beco sem saída. Num beco sem saída. O nosso engenheiro, Alex Longo, que é CAC também, e ele falava assim, gente, a gente tá que nem cachorro correndo atrás do rabo. Se alguém não ceder um pouquinho, não liberar um pouquinho, a gente não vai conseguir. Porque o Exército exigia uma autorização, um alvará provisório que fosse, da prefeitura. E a prefeitura queria que o Exército liberasse algum documento para poder liberar esse alvará. Então a gente foi assim, né? É muito burocrático, mas a questão que a gente mais se viu foi que a prefeitura pediu de um raio ali em volta, né? Todos os moradores teriam que assinar e concordar. Então a gente teve que bater, às vezes não tinha muito, como não tem ainda muita casa em volta, mas tinha muito terreno, e o dono do terreno tinha que dar o consentimento. Se um falasse que não queria aquela atividade ali perto... Mas tinha base legal, Monsieur Zen? Tem, dentro do... No plano diretor? No plano diretor da cidade tem. Hoje, dependendo do que você vai montar, qual KENAI, todos os vizinhos num raio, não lembro se era 250 metros, 25 metros, eu não lembro, mas era assim, grande a área. Todo mundo ali em volta tem que concordar. Se um falar que não, o alvará não é expedido. E na questão do prédio, te pediram alguma coisa também, assim, o Exército, assim, de segurança? Olha que engraçado, Fábio. A legislação que trata do stand de tiro, se eu não me engano, é de 68. Como muitas coisas, né? A gente tem uma legislação totalmente arcaica. E quem faz esse controle é a Secretaria de Segurança Pública, aqui representada pela delegacia, né? E aí o delegado foi e falou, tô preocupado com isso, mas a gente sempre fez além. Porque a gente não estava só preocupado em passar numa vistoria, a gente estava preocupado em trazer tranquilidade, ver o funcionamento do clube, mas que aquilo não gerasse para a gente um receio de que vai dar algum problema, algum machucado, ou algum dano, porque isso vai travar toda a atividade. Então, a nossa busca ali sempre foi para fazer a mais. Mas eu lembro que algumas coisas que chamaram a atenção. Na legislação, eles tinham preocupação em bancada, onde que seria colocada, apoiada a arma. Mas não foi muito questionada a questão do para-balas, por exemplo. Por quê? O para-balas hoje... eles trazem a responsabilidade para o engenheiro. Se o engenheiro vai falar, isso aqui segura tal situação. Tem a durabilidade de tanto tempo, então tem que reformar. Mas hoje a preocupação que a gente se viu, as perguntas ali que traziam para a gente eram umas coisas que a gente estava preocupado com toda a questão da segurança do para-balas e a bancada que não tinha ainda, porque a gente estava na fase ainda de construção. Aí eu
tentei ajeitar alguma coisa lá, porque a gente cumprir com a vistoria e, assim, resolvemos. Mas a pergunta sempre foi muito... A legislação, né, que trazia esses questionamentos de 68 eram... No nosso entender Você ali... tem materiais hoje muito mais seguros, mais leves, diferentes. Né? Às vezes, Diferentes. naquela legislação de 68, não se falaria em um colete de Kevlar, não falaria numa placa de fibra de carbono. E com certeza hoje mudou muito o material, mudou tudo. Lá atrás, não lembro quanto, mas há muito tempo, há mais de 20 anos, eu acredito, 25 anos, ou 30 anos, a gente atirava. Eu atirava, gostava muito de atirar. A gente atirava ali no Biema Chione, que onde é hoje o camping, que os independentes comprou aquela área, né? Então lá tinha um morro, que era o que segurava a bala, um morro mais ou menos, né? Um stand de madeira construído, e aquilo era do Bié mesmo, ele gostava, ele era um caçador, ele era um atirador, né? E ali fiz grandes amigos, né? O Zapa, que é um grande atirador, o Alexandre era pequenininho, então a Maria José deixava eu e o Zapa sairmos para atirar, mas tinha que levar o Alexandre. E o Alexandre começou primeiro com chumbinho, depois 22, e se não me engano ele foi campeão pan-americano, né? De tirar o prato. E sempre diziam isso, não, tem uma verba, a gente tem que legalizar o clube. E depois o clube fechou, o BE parou de atirar, tal, e sempre falava isso, eu gostava muito de arma, até que um momento que eu entreguei minhas armas, não quis mais aquilo e não me arrependo, né? Foi uma fase, é muito legal, né? Eu atirei muito, eu fiz muita recarga, foi bem legal, né? Eu tinha uma relativa habilidade, a gente fazia provinha de PC, a gente fazia na época um tiro do coquinho. Então a gente pegava um coquinho, passava fita crepe, colocava lá, então quem acertasse mais coquinho, né, era assim, o Carlos Gaia atirava, o Bié atirava, o Pedrinho, o Paulão, era uma turma, o Zapa, né? Tinha aqueles atiradores de carabina, o João Mavrogênis que atirava de carabina, tal, era bem legal. Mas era extremamente amador, né? E a gente colocava as armas numa sacola, ia para lá cheio de munição e atirava e não tinha problema nenhum. E quantas vezes o delegado foi, o investigador foi, super tranquilo, foi juiz, foi promotor atirar. Eles precisavam, vamos lá treinar, vamos junto. Eu cheguei a participar de provas de aptidão de tiro junto com a Polícia Civil para concessão de porte de arma. Tinha porte de arma estadual. Tive o porte de arma federal, fomos eu e o Carlos Gaia na época, o meu amigo, o senhor Carlos Gaia, ali na 20 com a 35. Tinha um delegado da Polícia Federal em Rio Preto, doutor Simval, foi com a cara da gente e deu o porte de arma. Hoje é tudo complicado. Depois daquele porte de arma federal meu, eu vi o seu e vi o do Henrique. Só. É o negócio mais difícil conseguir isso. Eu lembro que há muito tempo você tem. Prova de que foi bem concedido é que você vem renovando ele desde aquela época, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre as pessoas andarem armadas em geral. Qual que é a sua opinião sobre isso? Uma pessoa que anda armada. Eu andei armado há muito tempo, então tenho a minha opinião, mas a sua que eu quero ouvir. Calil, a gente está no meio, a gente percebe muito a questão que o portar uma arma te dá muito mais dor de cabeça do que você não ter a arma. Então hoje eu considero portar uma arma uma responsabilidade muito grande, como todo conceito, né? Você ter ali com uma ferramenta onde você pode tirar uma vida com facilidade. Então a responsabilidade de portar uma arma para mim hoje, eu considero que ela é extremamente, assim, é enorme, é enorme. E o que eu considero hoje, né, ao portar uma arma, uma questão muito pessoal, e eu acho que todo mundo, tem alguns que não vão ter capacidade para isso, e assim, hoje todo mundo ter uma arma não seria uma situação de muita facilidade.
Eu vejo com o porte de uma forma restrita como é. Hoje o porte, a Polícia Federal, em casos excepcionais que ela libera. Então, não é por dinheiro, não é por poder. Realmente a pessoa tem que comprovar para a Polícia Federal que ela está incluída ali num rol muito pequeno de pessoas que têm riscos concretos de que sua vida corre o risco de vida, ou pela sua profissão, ou por algum fato. Então, hoje, a gente até tem uma semana que a gente conseguiu o êxito num processo de porte aqui em Barretos, de um cliente que me procurou, me contou a história dele, eu vi que tinha realmente ali um certo motivo concreto e é um processo que a gente nem pega para fazer se a gente sentir que não tem, de certa forma, fundamento. Viabilidade, né? Viabilidade. Infelizmente, tem no mercado gente que vende, promete até terreno na Lua, né? E o porte eu considero que é um terreno na Lua, mas dependendo se você tem o foguete, tem um comprovante de residência lá, você vai até conseguir fazer a escritura disso, mas é difícil demais. Nesse caso específico, sem, lógico, revelar o cliente, a motivação se deu em razão da profissão ou de um fato, por exemplo, de uma ameaça, por exemplo? Um fato. Ele teve um problema muito grave ali, uma tentativa de homicídio. Contra ele. Contra ele. Certo. E aí a gente pediu a autorização para compra da arma primeiro. Depois que saiu a autorização, a gente fez o registro. E aí ele decidiu, porque não é tão rápido isso. Pra você ter uma ideia. Quanto tempo dura mais ou menos isso? O fato dele foi 1 ano e 1 mês. Ele teve o problema no começo do ano de 2025, procurou a gente deu entrada nos documentos da arma e ali se estendeu um pouco. Mais ou menos em março saiu a autorização e o registro. E aí ele foi atrás de procurar fazer a documentação do porte, que ainda é outra documentação, inclui outro tipo de capacitação. E aí deu uma entrada no pedido de porte. E aí se estendeu por mais de, acredito que uns 7, 8 meses para deferir isso. E dentro desse período que fica ali, se sai ou não sai, eles pedem mais documento, complementa isso, aquilo. Então, isso tudo é feito online? Hoje é tudo online. Quem faz essa análise? Quem faz essa análise? Todo o processo de porte a gente protocola direcionado para uma delegacia que aqui em Barretos quem atende é Ribeirão Preto. E aí, quando é porte, eles mandam para a superintendência em São Paulo. Uma aquisição de arma, uma transferência, é a própria delegacia de Ribeirão que vai decidir, mas quando é porte de arma, vai para São Paulo, de tamanho que é a responsabilidade ali. Vai para a superintendência ou para um setor específico que só cuida de porte de arma? Não. Na superintendência tem a superintendência do SINARM, né, que é o Sistema Nacional de Armas, e é lá dentro que tem o pessoal que cuida só para dessa parte do porte. Uma pergunta, Moacirzinho. Quantos mais ou menos desse aqui em Barretos você fez? Você tem uma ideia? Eu consegui uma vez em 2018, saiu um, com validade até de 5 anos. O meu eu sempre consigo fazer e renovar. Não existe nem renovação, na verdade. É um pedido novo. Então, toda vez que eu vou vencer o meu, peço um pedido novo. É um processo novo, né? Mas novo. Que não demora 7 meses o seu. O meu protocolei em dezembro. Até agora está em análise. Mas como o outro ainda não venceu, eu acredito que eles estão esperando dali o prazo de 1 semana para liberar. Mas também corre o risco de ter o período que fique sem, né? Então, por isso que a gente tem que ter que tomar cuidado. 90 dias antes a gente já dá a entrada. Sirzinho, eu sou advogado, não tenho antecedentes, tal. Eu vou lá na tua loja. Chego lá, olha, gostei dessa Glock. Gostei dessa Glock 9mm. Bom, queria que você falasse disso, do calibre. Bom, aí acertamos, eu quero comprar. Quanto tempo para ela ir lá para o meu cofre? Essa é a pergunta que eu queria poder de $1 milhão ter resposta. Na verdade, Cali, hoje a gente está vivendo uma transição de sistema. Quem cuidava muito da parte de aquisição das armas e do CR, da parte do CR, que é o Sigma, era o Exército. Sim. E aí, com os decretos que vieram do novo governo, passaram o comando disso para a Polícia Federal.
E a Polícia Federal tem muito menos efetivo. Então, está demorando muito mais tempo. Antes, a gente tinha ali, até já chegou a ter, vamos falar, no melhor período que a gente teve, que nem foi no outro governo, tá? Às vezes no governo que a gente está atual. Teve período ali da gente conseguir sair um documento de CR e entregar uma arma com 6 meses. A gente até comemorava. É muito tempo, porque mas a eu gente posso até comprar comemorava. uma arma na categoria de CR ou no Sinarme. Isso. Então, por exemplo, eu gostei da Glock, eu falei 9, você já foi pro CR, mas eu gostei de uma pistola Glock 380. Gostei, quero essa arma para defesa. Certo. Então, vou comprar Polícia Federal. Sim. Não tenho antecedentes. Primeira pergunta, será deferido? Depende da Segundo, sua efetiva quanto tempo? necessidade. Também? É. Também. Hoje, a aquisição para defesa pessoal, que a gente fala posse, que são sim. 2 termos bem parecidos e dá muita Posse e confusão. porte. Posse e porte. Posse é para você ter arma em casa, sistema Sinarme, defesa pessoal. Esse documento hoje, eu até estou com um cliente lá, está mais ou menos há uns 4 meses, aguardando deferimento. E aí, até agora, a gente não viu o resultado. Mas era para ser... subjetivo. Se Também, o Sinarme até- disser, não, acho que não precisa, ele não vai ter arma, é Ele isso? não vai ter arma. E aí, se ele for pro CR, o critério é o mesmo? Não. Né? Aí não precisa de A efetiva necessidade. finalidade da arma e a finalidade também da decisão ali muda, porque no Sinarme, quando ele vai comprar uma arma para defesa pessoal, ele tem que trazer os argumentos, comprovar, o termo que eles usam lá é efetiva necessidade. Saber se a pessoa tem a necessidade realmente de ter uma arma. Ela tem que comprovar, não adianta alegar. E o que é engraçado é que a gente não pode falar assim, poxa, mas olha o tanto de insegurança que a gente está inserido aí, olha como é que estão as coisas no mundo, olha que... Não pode, assim, dizer que seria uma forma de insegurança comum, entendeu? Geral, genérica. Não dá. Tem que ser um caso pessoal, onde você demonstra que por conta de algum fato, ou alguma profissão, ou alguma outra situação que você tenha relevância nisso, comprovada, você vai lá e consegue. Mas, E por uma- exemplo, eu posso ir por uma porta. Então, eu venho com a justificativa o seguinte, eu já atirei, eu já tive arma e eu já pratiquei tiro mesmo, IPSC, por exemplo. Então, eu quero agora praticar novamente. CR, né? O caminho é CR. CR. E eu não preciso demonstrar a efetiva necessidade. Pro por essa CR não. porta. Pro CR Beleza. não, muda. Aí eu entro por essa porta. Essa porta também vai demorar um tempo, mas provavelmente será deferida, Sim. né? Se essa for deferida, eu já tenho a justificativa para outra. E aí a Polícia Federal pode não reconhecer. Porque por mais que seja defender óbvio... o acervo? Por mais que seja óbvio você poder defender seu acervo, ter uma arma ali para Uhum. sua... Uma arma que defende o acervo, né? Sim. Porque eu não posso usar aquela arma do CAC para defesa. Pela lei, não. Sim. A gente até orienta de uma forma assim... Se eu usar, eu vou perder meu CAC. E aí a gente pensa, poxa, então vou indicar para a pessoa comprar uma arma pelo Sinarme, para ter o direito ali de defesa, né? Categoria defesa pessoal. E de repente a Polícia Federal não libera essa arma. Então fica uma coisa muito incoerente. Mas o que a gente tem orientado? Você ter ali as ferramentas para a sua defesa, e se você agiu de forma correta com essa ferramenta, você está até, de certa forma, livre do problema. Na esfera penal, na talvez, esfera penal. mas na esfera administrativa, às vezes não, né? Porém, dependendo da situação, eu acho que a menor dos problemas é a esfera administrativa. Né? Ô, Maceizinho, nessa linha do que o Ricardo está perguntando, imagina o seguinte, ele foi lá, gostou da 380 da Glock, mas ele não tem. Deferiu. Como é que ele leva isso para casa? Hoje a gente tem os mecanismos que são guias de tráfego. Então você, quando tira o CR e vai poder ter a sua arma para fazer provas, vamos falar no nível nacional, você vai ser atirador de prato. Então você vai comprar uma espingarda 12, porque é legal porque eu te dou o exemplo de uma arma longa. Uma espingarda grande, porque geralmente eles usam um cano de 30 polegadas, 32 polegadas. E aí você vai transportar isso daqui para... Vamos dar um exemplo de um clube legal que tem para fora aí. Ponta Grossa, Paraná. Que lá geralmente tinha as finais. Como que eu vou levar isso? Pode levar de carro, você pode levar de avião.
ele se torna como se fosse uma raquete de tênis, por exemplo. Você tem um documento que autoriza o transporte, que é a guia de tráfego. Então, com a guia de tráfego, a loja vai emitir uma guia de tráfego para você levar para sua casa. E depois você vai tirar uma guia de tráfego para ir ou para o stand de tiro aqui em Barretos, ou para o stand de tiro lá em Ponta Grossa, ou para o stand de tiro lá no Amapá. Ou você vai ser pan-americano, por exemplo? Pode, você o pessoal vai... leva muito. Tem um pessoal que faz muito Spartan, se eu não me engano, que é nos Estados Unidos. É o maior, acho que é um dos maiores centros de tiro ao prato do mundo. E o pessoal participa muito lá. Porque tem um custo alto pra gente, que é tudo em dólar, mas convertendo sai um preço até legal para tirar. Então o pessoal faz muito isso. E assim, você pode levar essa arma como? Como que você transporta ela para sua casa? Tem algum jeito? Tem. A guia de tráfego, ela traz ali uma... Como fazer, né? Hoje ela tem que ser desmuniciada. A arma não precisa nem estar desmontada, mas ela tem que estar desmuniciada. E um termo que a gente usa no tiro, que é não pronto uso. O pronto uso, ela tem que estar ali de forma difícil de fazer funcionar rápido. Então, traduzindo assim, se eu pego uma pistola, como que eu vou transportá-la? Ponho ela dentro de um case, ela dentro de uma bolsa, munição separado em outro case, pode até ter na mesma bolsa, mas em outro compartimento, de forma que eu não consiga pegar a arma e a munição e fazer ela funcionar rápido. Imagina a situação que a gente fala pronto uso, é assim, uma reação rápida. Tô indo pro deslocamento pro clube de tiro, vem uma moto, me cerca e eu vejo que vai ser um assalto. Se eu conseguir pegar a arma rápido e fazer ela funcionar, enquadra-se no pronto uso, tá proibido. Então eu teria que ter alguma situação onde que eu não consigo fazer a arma funcionar rápido. Aí eu posso transportar, porque aí ele é considerado transporte e não porte. Sim. Tem um day use no clube de tiro? Então, por exemplo, eu estou viajando, Vicentinho, atirador lá nos Estados Unidos, tal, conhece a arma e não é amigo, não é nosso amigo. Aí o Vicentinho chega lá e fala, olha, eu tô aqui, eu sou dos Estados Unidos, eu tô sem arma aqui e tal, eu quero dar uns tiros tal, tenho habilidade. É possível isso? Se a pessoa não tem o CR ou não está elencada ali no porte funcional, ela não pode atirar sem o instrutor hoje do lado. Isso se considerava como tiro recreativo. E aquele decreto, se eu não me engano, do Fachin, em 2022, onde travou a parte ali antes da eleição sobre algumas coisas, ele cancelou ali o tiro recreativo. E cancelando o tiro recreativo, a pessoa que não tem habilitação, que seria o CR ou quem tem um porte funcional, ela não pode atirar de forma nenhuma no clube sem estar com o instrutor em curso. Hoje, para você atirar, mesmo que você tenha todo o conhecimento, no caso que você falou aí do Vicentinho, atira mais que a gente aqui em Barretos por semana lá nos Estados Unidos. Quando ele vem para cá, se ele não tiver o documento, não está liberado. Mas uma pergunta, até que me veio na cabeça agora. A pessoa gosta de arma. Ela tá lá, ela gosta, ela é uma coisa que ela se interessa, nunca tirou. E ela falou, ela vai lá e fala, cara, eu quero tirar. Ela vai só com o instrutor, então ela tem que pode fazer um curso, né? Isso. Curso. Mas esse curso habilita ela a depois atirar sozinha lá no... Não. Ela vai fazer um curso, que aí é como se ela fosse fazer um test drive, né? Ela vai fazer um curso e tem que ser acompanhado do instrutor, porque ela não tem habilidade ainda para poder atirar. E o curso em si não dá essa habilidade. Ou ela faz o CR, ou ela vai ter que fazer esse curso que ela fará é um dos documentos que ela vai precisar se ela resolver comprar uma arma ou não? Não necessariamente. Não precisa. Hoje, a pessoa para comprar uma arma, ela tem que cumprir uma série de documentos e também 2 etapas que a gente fala que é fundamental. A parte do laudo psicológico, que é a capacitação psicológica ali, vai passar por um psicólogo credenciado na Polícia Federal, ela vai fazer a avaliação, vai ver se a pessoa tem condições, né, da parte psicológica, e a parte da capacidade técnica, que ali é voltado para manuseio, que já é voltado mais para ver se a pessoa tem habilidade com a arma. E aí essa parte quem faz hoje é um instrutor credenciado, não necessariamente é o instrutor que dá o curso.
Mas o seu caso, por exemplo, você é credenciado... Eu fui até 2018. Aí depois de 2018, pela uma instrução normativa da Polícia Federal, começou a conflitar quem era dono de loja com os laudos. Então eu não poderia fazer laudo para um cliente meu. E eu não poderia ser o instrutor do meu clube. Então a inviabilidade ali me deixou desanimado, eu não mantive mais. Mas aqui hoje em Baite, se o cara for lá, ele consegue passar por essas etapas, ele consegue fazer o curso lá, tudo certinho. Sim, hoje a gente lá na loja tem todo o suporte, indica quem vai ser o instrutor de tiro, o laudo psicológico, a gente indica os psicólogos aqui da região. E depois a documentação a gente monta e faz. Esse curso demora quanto tempo, mais ou menos? Esse curso técnico, né? A avaliação. Isso. A avaliação é em torno aí de umas 2 horas. Até mais, dependendo do número de pessoas. É simples, de certa forma, mas ali você vai ter um conhecimento, você vai pegar a parte teórica também, vai ter o disparo, vai ter tudo. E antes a gente tem sempre uma parte... Tem o teórico e tem a prática, né? Na teoria ali você vai pegar mais a parte de segurança, toda essa questão de como fazer, documentar... o que fazer com a arma, de segurança, dentro do stand, fora, em casa. E depois, aí, quando entra para o stand, vai fazer a parte prática, que são os disparos realmente. Eu entendi mal, ou uma pessoa que quer ir atirar no stand, não quer portar, não quer nada disso, ela pode pedir o CR e aí se amplifica a quantidade de calibres, né? Queria que você falasse um pouquinho do que é restrito e o que não é para defesa e para CR. Até porque hoje parece que mudou, assim, né? Mudou, né? A gente teve variações em relação à permissão de calibre durante esse tempo, né? Sempre foi classificado aqui no Brasil entre calibre restrito, calibre permitido e tinha os calibres proibidos. Se eu não me engano, na época ali em 2016, foi autorizado o calibre que era proibido para o uso civil, 9mm, e o 5.56, 223, fuzil, que é o AR-15. Certo. E esses 2 calibres eram proibidos, eram de uso exclusivo das Forças Armadas. E os Magnum também, né? Os Magnum eram permitidos, eram restritos, mas não eram proibidos. Tá. Então você podia ter um fuzil com muito mais energia do que um 5.56, mas você não podia ter o 5.56 porque era de uso exclusivo das Forças Armadas. Igual a da 9. A 9 também, ela tem um poder perfurante maior, mas... Não, mas você tem arma que perfura muito mais. Então, a questão é que eles usavam o 9 e queriam exclusividade do calibre, né? Vamos falar assim, a área militar, como era de calibre de uso exclusivo dos militares, eles não queriam passar para o civil. Era só isso. De repente para poder ter um controle um pouco maior, do tipo, teve um incidente com arma de 9mm. Provavelmente quem fez era ali, ou arma que foi do militar, foi furtada, alguma coisa assim. E aí, quando vieram... O rol sempre foi classificado conforme a energia. Então, hoje ainda por energia. Teve algumas variações de classificação, mas o que considera que é uma munição de uso restrito se ela é de energia muito alta, e que considera que ela é uma munição de uso permitido é que ela tem uma energia um pouco mais baixa. Por exemplo, 380 de pistola é um calibre permitido. Então ele vem desde quando eu comecei a fazer minha documentação lá em 2012, sempre foi permitido. E ele não mudou. Vou dar um exemplo do ponto .40. O 9mm a gente viu que tinha essa questão aí de ser proibido por um período. Mas o ponto .40, ele era restrito e continuou restrito até 2022. 2022 o governo liberou e ele entrou como permitido. Para o CR. Para o CR, não mas não, pela Polícia Federal também. Também. Quer dizer, eu posso comprar uma pistola .40 para defesa e tê-la em casa? Podia. Até 2023, em julho, quando veio outro decreto e cortou a relação de calibre de novo, que aí entrou a questão de energia que foi reclassificados. A maioria dos calibres foram reclassificados. Então, ponto .40 hoje, você só pode comprar se você tiver o CR, porque se você tá na Polícia Federal ali, é só calibre permitido. A de defesa pessoal, né? E o 9 continua liberado no CR? Continua liberado. Só para CR? E o fuzil também? Também. Hoje a pessoa no CR,
Porque hoje classificaram diferente, tem outras variações. No CR hoje, você tem os níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, para atividade de tiro. Aí tem atividade de caça e tem atividade de coleção. Por isso que o CR, quando a gente fala CR, é o documento, né? Certificado de registro. Sim. Dentro do CR tem 3 atividades. Atividade de tiro, desportivo, atividade de caçador e atividade de colecionismo. Nesses 3 é o que forma a sigla que todo mundo fala, CAC. Tem muita gente que chega na loja e quer tirar o CAC. E a gente que trabalha nisso, a gente fica assim, né? Calma, vamos fazer assim. Vou tirar o seu CR, aí dentro do seu CR você escolhe quais dos 3, né? Quais das 3 atividades CAC você quer. Pode até ter mais, né? Eu acredito que o Felipe tenha o de caça e tenha também o de tiro, não? Ou não, só não, caça? você pode ter os 3 ou dentro. Um deles. Sim. Então, assim, o máximo ali de atividades são as 3. Dentro delas, aí você pode escolher. Não quero coleção, não quero caça, eu quero só hoje, tiro. com a legislação nova atual, tem calibre que até para quem é CAC, o CR, não pode? Tem. Mas por exemplo? Não é nem o calibre em si. O problema é o tipo de arma. Armas automáticas são proibidas. Metralhadora. Sim. Às vezes pistola. Tem pistola que aqui no Brasil a gente tem ela, por exemplo, uma G17 da Glock. A gente tem ela aqui semi-automática. Sim. Ela não pode ser full auto. Aquela que você segura o dedo e ela dá rajada até acabar a munição ou até você liberar o dedo. Essas são consideradas full auto. Tem aquela que até a Uzi, que é quase uma submetralhadora. A gente tem ela no Brasil, permitida, venda pra gente, né? Só em semi. Só que semi-automática. A gente não pode ter ela. Porque ela, na verdade, auto. a Uzi ela tem um seletor do lado direito, onde você escolhe se você quer rajada contínua. Eu tirei bastante numa dessas com um silenciador. Mas faz muito tempo, então já prescreveu. E hoje você pega a classificação, na atividade de tiro, você vai ter consideração dos níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3. No nível 1, somente 4 armas permitidas. Nível 2, 8 armas permitidas. No nível 3, são 4 armas restritas e 12 armas permitidas. E isso a pessoa vai galgando com o tempo? Ela entra no 1, depois vai subindo de categoria? Isso. Hoje não tem como o você 1 entrar no pular 3. pro 3. Não. Certo. Até quando liberaram essa classificação, quem já poderia entrar no nível 3 direto, tinha um período para fazer. Depois voltou, ter que fazer 1 ano de nível 1, 1 ano no nível 2 e para depois pedir o nível 3. Monsenhorzinho, na minha época, arma era um negócio barato. Eu me lembro que uma vez eu comprei uma pistola Sig Sauer 9 e custou, se não me engano, $800. O dólar era barato e a arma custava barato. Hoje encareceu muito. Sim. Continua caro ou com o fato do comércio ter recuado um pouquinho, baixou o preço? O que acontece? Hoje está tudo muito caro, né? O dinheiro perdeu valor, não só em questão de armas, mas antes um carro que você pagava 110 mil, hoje ele foi para 220, 250, dependendo do modelo. Eu lembro quando você via caminhonete, a mais cara custava 90 mil, 110 mil era, nossa, hoje você não compra uma caminhonete dessa por 270, 280. Então a arma seguiu o mesmo parâmetro, e aí a arma tem um problema maior. Antes, no outro governo, a gente tinha muita isenção ou taxa de imposto menor. Nesse governo, a gente teve muita taxação que tinha sido isenta, voltou, e taxação que estava com redução foi aumentada. Então, o preço foi lá em cima. Então, a gente vê a diferença, por exemplo, rifle 22, que é uma arma considerada até barata, ela custava R$1.200, R$1.500 lá no começo da loja, né? Para ser sincero, assim, eu lembro de armas abaixo de R$1.000. E hoje você pega essa mesma arma de R$3.500, R$3.800. Então, teve subiu muito o valor e a arma ficou muito cara. Quando a gente estava com arma importada, aumentava mais ainda.
Todos os impostos são muito altos. Hoje, quando você pega o valor de uma arma nos Estados Unidos de $1.000, você vai trazê-la, a conversão básica é vezes 30. Ela chega aqui por 30 mil. Que absurdo. Isso é mesmo? E aí, Não, essa aí é uma pergunta até que eu ia te fazer. O mercado ele é muito volátil, porque a grande maioria... A gente não tem acesso, né, a armas importadas, acho que até mesmo por conta desse valor, né? Porque tudo em dólar, né? O dólar tá vezes 5. Mas você me trouxe uma informação tipo vezes 30. Por exemplo, se eu quiser comprar uma G25 lá nos Estados Unidos, né? Eu tenho que importar ela. Você consegue trazer ela para mim, por exemplo? tem arma que tem importador oficial, até diminui os custos, porque a pessoa traz em volume grande, então se torna viável pegar pelo importador oficial. Mas Entendi. Tem arma que não traz, importador oficial não traz, algum modelo específico. E aí, quando você vai fazer essa importação, você se depara com toda a burocracia, mais os custos bem elevados. Porque hoje, pelos Estados Unidos, você não consegue trazer como bagagem acompanhada. Europa já consegue. Então, teve um período que o pessoal fazia muita importação pela Europa, apesar do euro ser sempre um pouco mais alto ali que o dólar, mas compensava porque você ganhava tempo e tempo é dinheiro. De repente, o que você vai pagar de depósito ali na receita, ficar um tempão parado, compensava você trazer pela Europa, que você já desenrolava e trazia praticamente para casa, né? Você trazia junto você com fala, a sua né? bagagem. Você Porque despachava... você pedia autorização antes, né? Você ia com a autorização. Você já ia com o papel na mão, Você já né? ia meio autorizado. E aí você trazia quando você ia. Então, até o custo da passagem você conseguia colocar ali dentro das contas e ficava viável. Então, hoje, o custo muito alto dessa arma lá fora, por exemplo, vou dar um exemplo de uma Glock. Vamos falar básica, G19. Uma G19 nos Estados Unidos hoje deve estar em torno aí de uns 400, 450 dólares. Nossa, que beleza. Então, para trazer para cá é vezes 6. Vamos colocar 6. O dólar está 5 e pouco, mas vamos colocar 6. 500 dólares a 6, 3 mil reais. Não é essa conta, né? Então, hoje, para você trazer uma arma dessa aí, vamos colocar que seja 500 vezes 30, ela já sai fora da ideia que você quer trazer. Sai por 15 mil. Aí o importador oficial traz ela para você ali por uns 11, 10. Então, não compensa. Então, o problema que a gente tem é que, dependendo do que você vai fazer de importação, o custo é muito alto, e aí o pessoal tem que trazer o limite, que é ali até quase 3 mil dólares para poder englobar numa faixa de tarifação. E aí você dilui os custos fixos, né? De frete, de seguro, de tudo, documentação, em 3 armas ali, tentando trazer uma coisa para diluir. Sempre foi uma opção trazer, de certa forma, assim, maior número de armas para poder diluir esses custos fixos. Mas o custo é muito alto ainda mesmo assim. Então, 30 vezes eu acho um absurdo, né? Porque eu fico pensando, às vezes, a gente não tem muito esse acesso, né? Como eu disse, aqui no Brasil, porque é ou importador, né? Ou você faz a compra direta. E aí, por exemplo, se eu chego lá falou, Mocerzinho, eu quero usar da G25, que ela é mais difícil de trazer pelo importador. Eu quero comprar isso aqui. Você consegue... Aí você tem que pedir para mim, por exemplo, eu consigo mesmo que eu seja CAC, eu quero comprar uma lá. Hoje você consegue fazer a documentação. A documentação hoje está muito, assim, tá muito autoexplicativa, né? Documentação, você consegue até fazer, mas o jeito mais rápido, mais fácil de não ficar batendo cabeça, errando, procura um despachante que vai tentar te agilizar esse processo. É que nem carro, né? Todo mundo fala, vai no poupa-tempo e resolve o documento lá com o Detran. Só que às vezes você não tem tempo para sair daqui, resolver lá, então você paga um despachante protocolo para você, cobra a taxa dele, cobra o serviço dele, e aí você tem um serviço que às vezes você não precisou se desprender ali do seu serviço para poder resolver. Da documentação, ele agiliza a documentação. Então hoje você vai comprar uma arma lá fora, você precisa fazer primeiro os documentos aqui que autoriza você comprar, depois você vai mandar isso para os Estados Unidos, na loja que você está comprando, lá vai resolver a compra. Deu certo, ele emite as documentações, que lá também tem que fazer a documentação para sair de lá. Diferente do Brasil, a legislação lá é estadual, né? Dependendo do estado que você está. Dependendo do estado que você está, você vai no Walmart e tem Texas, arma para vender. Em 2014, a gente teve essa passagem lá, foi engraçado. Eu fiz um curso lá como se fosse uma pós-graduação ali do instrutor. A gente fez lá nos Estados Unidos, até porque tinha mais liberdade, um calibre de arma, que
Antes a gente não podia nem pensar em 9mm aqui, né? Muito menos um AR-15, um 5.56. E lá a gente teve acesso a tudo isso. Então a gente ficou mais fácil e mais barato a gente treinar lá com esse tipo de armamento do que tentar trazer alguma coisa aqui, porque era proibido na época. E aí, em 2014 a gente foi para lá. Eu já tinha montado a loja aqui, já estava funcionando. E aí eu fiquei 15 dias lá. A gente foi para Charlotte, na Carolina do Norte, em parceria com o chefe de polícia lá, com o Marcos Bonfim, fez junto o curso com o Robert. E chegando lá, a gente foi para o Walmart. E era engraçado, porque a gente chegava no Walmart, quando olhava assim, gente, tem mais arma e munição do que a minha loja, que é de arma e munição no Brasil. Lá no supermercado, na beira da rodovia, tinha mais arma e munição em variedade, e modelo e tudo, do que a minha própria loja. E o que me chamou a atenção é que um dia eu tava entrando no Walmart lá com o pessoal, olhamos assim, um cara empurrando um carrinho de compra com uma AR-15 nas costas. Eu cutuquei assim o Robert, falei, o que é aquilo, né? Tipo, aí ele falou, aqui na Carolina do Norte, você não pode deixar arma no carro, você tem que portá-la, tem que estar visível. Então, se você for andar com ela dentro do carro, você não pode tampar, você não pode colocar ele no banco por baixo, porta-luva, você tem que deixá-la à mostra. Se a polícia te parar, ela vai ver a arma e vai entender que você está portando uma arma ali. A 20 quilômetros de onde a gente estava, era a Carolina do Sul, e aí a gente tinha que tampar as armas. A gente parava a van, tampava as armas para poder ir para o stand de tiro que era na Carolina do Sul. Então, essa mudança de legislação de estado para estado ali é muito forte, né? E aí, quando eu olhei no mercado, aquele cara com uma R-15 nas costas, eu falei, caramba, que loucura, que mundo diferente, né? É uma outra cultura, tem várias coisas lá que a gente vê que no próprio país, em estados diferentes, muda totalmente. Então, foi um choque de realidade ali. Ver que o pessoal tinha a obrigação de portar a arma, não poderia deixar no carro. Arma é sempre um assunto bem polêmico, né? Então, algumas pessoas dizem que se tiver muita arma, vai ter muita violência porque tem muita arma. Exemplo, Estados Unidos. Por outro lado, a gente dá uma olhada um pouquinho mais para cima no Canadá. No Canadá tem muita arma, e não tem violência. Lá tem muita arma porque tem urso, então eles caçam muito, eles usam muito arma, eles têm essa cultura e não tem violência. Sem entrar em polêmica, lógico, né? Qual que é a sua opinião com relação a difundir o armamento mesmo? Muita gente armada ou possuindo armas. Eu gosto de falar sobre dados. Perfeito. Dados, assim, se auto-explica essa situação. No governo que a gente passou, vou dar o nome aos bois, vai. Bolsonaro, ele fez, de certa forma, uma divulgação maior do assunto. Porque a legislação não mudou, ele não assim, facilitou o acesso às armas, pelo contrário, aí começou a ter mais fiscalização, teve mais... o pessoal estava mais, assim, como o assunto era falado, qualquer coisa que envolvesse arma era notícia. Então, saímos de um número mais ou menos de 100 mil número de emissão de CR, né? 100 mil, para 1 milhão. Armas, eu lembro que quando eu comprei arma em 2019, 2018, o número do Sigma, que é como se fosse ali um cadastro, o número do Sigma em torno de 98 mil. E de repente a gente estava vendo o Sigma com 1,5 milhão. E foi um crescimento muito grande. Todo mundo imaginou que ia ser um bang bang nas ruas, né? Aquela época tinha até o porte de trânsito. Você, como CAC, poderia colocar uma arma municiada na cintura para defender seu acervo durante o seu trajeto entre sua casa e o clube, sua casa e o manejo de javali. E aí o que aconteceu? Né? Todo mundo esperava esse bang bang, não teve. Não teve porque quem compra uma arma de fogo, depois que ele passa por todas as etapas, todos os critérios ali da aquisição,
ele reconhece o tamanho do problema que ele está comprando, que ele está tendo. Então, a cultura para arma de fogo é fazer a pessoa entender que aquilo para ela não é só uma solução, aquilo você está gerando mais um problema para si. Então, com isso, eu acredito que os números mostram que a violência diminuiu. Por quê? Quando você está com a arma de fogo, você tem responsabilidade. A não ser que você não tenha, assim, adquirido de uma forma correta, que você não tenha essa consciência de que você tem que respeitar a lei. Então, tem certas pessoas que, independente da lei, ela vai portar e vai fazer coisa errada com a arma. E aí, essa pessoa não entra nesse tipo de consideração. Porque a gente está falando de pessoas que compraram sua arma de forma legal, que compraram sua arma de forma certa, né? Correta, dentro da lei. Então, essas pessoas que compraram, nesse número muito grande que teve do Bolsonaro, quando ele facilitou, de certa forma, o assunto, foi falado, tudo isso, todo mundo ali, apesar do número enorme de armas a mais no mercado, apesar do número enorme de armas nas mãos dos cidadãos, a gente não teve um número que acompanhou de problema, de homicídio, de nada. Então, você vê que diminuiu, pelo contrário, diminuiu. Então, a gente tem essa noção de que, com os dados, a gente consegue comprovar de que não é o número de armas na rua que vai reger ali o número de crimes com arma de fogo. E aí, o número de crimes diminuiu quando teve maior aumento, teve um crescimento maior ali de número de armas na rua. Então, ficou, de certa forma, ali um abismo nessa teoria aí, né? Nessa história. Eu vejo que eu votei quando teve aquele plebiscito do Estatuto do Desarmamento. Tiveram campanhas pró e contra, né? Eu lembro que a televisão falava muito contra as armas e tal, e aí foi feita a votação, eu era atirador na época, e aí ganhou então contra o Estatuto. Não adiantou nada, né? E veio o Estatuto, restringiu, né? Quer dizer, não dá para entender. E uma outra coisa é que o governo que foi eleito, o governo passado, ele tinha uma promessa de campanha que era para facilitar mesmo as armas, inclusive facilitar portes funcionais. Eu me lembro que ele mandou vários decretos, né? Por exemplo, porte funcional para advogado. O juiz tem, o promotor tem, mas o advogado não tem. E vários desses decretos que logo de saída, eu lembro que acho que o ministro ainda era o Moro, né? Ele ficou meio contra e tal. E aí o Supremo foi lá e suspendeu tudo. Eu acho que ele fez simplesmente o que ele prometeu que ia fazer, e ele cumpriu a palavra, né? Então, eu acho assim que a pessoa que reúne as condições e quer carregar uma arma na cintura, ela deve poder. E ficar no direito discricionário é muito ruim, né? O que a pessoa vai entender, né? Então, eu acho que tinha que ser critério objetivo, né? Eu andei armado muitos anos, com um porte, e quando eu estava com o estadual e o federal vigente, eu carregava duas, uma na cinta e uma na perna, sempre, né? A gente brincava que a hora que tirava da perna, mancava, né? De tanto que se acostuma com aquilo, né? E eu ia a todos os lugares, tal, nunca tive um problema. E aí eu resolvi em 98 que eu não queria mais andar armado. Agora, o fato de eu não querer, eu não posso militar a não arma. Eu acho que quem quiser. Se tiver agora uma lei, não, você é advogado, você pode andar armado. Obrigado, eu não quero. Mas é uma opção, né? É uma opção. Por quê? Porque como eu já carreguei, eu sei como é que é isso. Eu sei como é que é você ser desafiado no trânsito ou levar um tapão e falar, bom, se eu sacar aqui vai ser de 12 a 30. E 12 a 30 anos é muita cadeia, né? E hoje não tem mais aquelas teses para sair fácil do júri. Hoje vai para a cadeia mesmo, né? Mas vai para júri também, né? Isso... E o maior problema, você teve um crime com arma de fogo. Só nisso você já começa perdendo de pelo menos uns 5-2 ali no júri, né? Envolveu arma de fogo, o pessoal tem essa mentalidade que você agiu de uma forma totalmente fora do controle, né? Aí, o que a gente vê muito na parte do tiro? O porte, hoje,
a pessoa realmente, para conseguir ter essa condição, ela fica muito restrita, né? Tem que comprovar, tem que trazer ali bastante argumentos e ser concretos. Não dá para ser de qualquer jeito, ou em abstrato ali, de forma leviana. Meu bairro é muito perigoso. Quando eu chego em casa, tá escuro, que é fraco, né? Ou aquela pessoa que fala assim, eu tenho que pagar a turma, eu levo em dinheiro, e aí eu fico portando ali 20, 30 mil reais, e eu me sinto vulnerável, porque de repente alguém pode me roubar, me furtar esse dinheiro ali, me faz... Então, esquece. Faz o Pix. Até tem um caso legal. Um cliente me procurou uma vez e falou assim, poxa, eu precisava de um porte. E aí, como é de praxe pra gente ali, deixa eu entender seu caso. O que você precisa do porte? Cara, eu tenho 2 fazendas aqui perto, eu pago a turma semanalmente, e eu levo 20, 25 mil para uma e 30, 35 mil para outra. Então eu ando com quase 60 mil, dependendo da semana. Se tem uma turma um pouco maior, eu pago mais, então chega quase 60 mil que eu tenho que levar em dinheiro. Falei, não vou nem te falar nada como despachante, eu vou te falar como amigo. Por que você não paga esse pessoal no Pix? Antes não tinha Pix, né? Era conta salário. Conta salário. Ele falou, não, eu já fiz. Eu perdi um dia de serviço com cada um, levei eles no banco, abriram a conta salário. O banco foi lá e deu o cartão para todo mundo. Eles estouraram o cartão. Agora, se eu colocar R$1 como pagamento, eles não recebem. Aí eu falei, tá, mas a solução vai ser você portar uma arma para se defender, né? E aí ele falou, então, tem que ser, porque eu não tenho outra forma de pagar a turma, não tem como eu depositar dinheiro em um CPF, numa conta deles, que se eu pagar em outra conta, eu tô pagando errado. Se eu pagar eles nessa conta deles, o banco já vai tomar. Então eu falei, cara, provavelmente você vai ter que carregar o dinheiro, porque porte vai ser muito difícil. A própria Polícia Federal, eu imagino que ela vai olhar nesse caso e falar assim, pô, se você está gastando tudo isso, você pode pagar uma escolta armada. Então, entendeu? Então, assim, não é que a Polícia Federal não libera, não quer liberar, é contra você andar armado. Não, é que você tem que provar e comprovar que você realmente está inserido numa situação de risco iminente ali. Não tem como você falar assim, então eu posso vir a ser uma vítima. Do jeito que eu ando, uma hora o pessoal pode descobrir, me pegar o dinheiro, me fazer um mal comigo. Não é. Desses casos aí que parece lá, qual foi o mais, assim, desses, mais absurdo, assim? A gente já viu ali de tudo, né? Não, imagino, né? Tem situações ali que a gente, passa apurado. Mas já aconteceu de um cliente me procurar, quero comprar uma arma para mim, para defesa, tal. Eu olhei e falei, cara, será que não tá, a certidão dele não tá positiva, né? Até pensei assim... Porque você conhecia a figura, né? eu já tinha assim, uma história. Mas será, né? Falei, mas mesmo assim, porque às vezes a gente acha que tá suja a documentação, mas não, a pessoa só dá trabalho, vai na delegacia e sai, né? Então não chega a ser fichado, não tem ali um histórico, não tem um registro. Aí eu falei para ele, então faz o seguinte, me dá seu documento, que eu vou dar uma olhada nas suas certidões. Saindo tudo limpo, nós já continuamos o processo e vamos terminar. Rapaz, no outro dia, ele gastou acho que umas 10 folhas lá da loja para imprimir tudo aquela fichinha. Aquela FA. Aí eu liguei para ele e falei, amigão, a ficha que sai um pouquinho grande, né? E talvez a Polícia Federal não vai te dar, porque precisa comprovar a idoneidade, que a certidão toda limpa, e a sua sai uma coisa assim, que você está sendo indiciado, que você já está cumprindo, e a outra que você respondeu. Então tem... você está no presente, futuro e no passado aqui, completo. Aí ele falou, não, então tá bom, deixa pra lá. Passou uns 15 dias, ele foi na loja, comprei. Achei um mercado aí, que vende, mercado negro, e comprei. Inclusive, seu preço tá melhor. Lá eles me cobraram mais caro. Eu olhei, falei, boa sorte, amigão. Mais um crime, né? Mais um crime. E crime pesado. O cara tá achando que isso é brinquedo. Nós fizemos uma viagem, né? Fizemos 2 até pro Paraguai, né?
E aí, na volta, a gente acho que comprou esses tablets aqui, não compramos nada, Sim. fomos passear. Nós vamos em Isso. Foz porque nós gostamos de comer comida árabe lá, né? Lá é uma colônia árabe maravilhosa. E aí, na volta no táxi, um táxi paraguaio, eu falei para ele assim, escuta, vou perguntar um negócio pro senhor. O senhor não traria uma arma para mim? Ele falou, claro, senhor. É mesmo, é. Mas como que é? Não, eu vou na loja, compro a arma, me dá $100, entrego no hotel. Rapaz, deve ter gente que faz isso, meu senhorzinho. E aí o cara recebe uma arma lá no hotel, se a arma chegar, né? E aí o risco que ele corre nesse caminho dele ir pra cana num negócio absurdo, num tráfico internacional de arma, né? É um negócio impressionante. Como é que as pessoas arriscam, né? Não, e ele falou numa naturalidade, você lembra? Ele falou, não. Tranquilo, eu trago na cinta. O senhor não vai ser preso? Não, ninguém vai me revistar. Quer dizer, um negócio assim, o cara... A sorte da vida dele ali, né, rapaz? E se ele contou nessa naturalidade, quantos casos que talvez ele já não tenha feito, né? E aí é onde que tá toda a narrativa. Nossa, porque o pessoal do tiro esportivo, né, o CAC, com certeza eles pegam arma, compram com o nome dele e depois o crime usa. Nossa, isso aí foi falado no primeiro decreto de 2023... E aí fizeram recadastramento de armas. Uhum. Assim, ó, o histórico de armas começa lá, acho que em 80, né? Eu não devia ser nem nascido, quando começou a criar, a problematizar a questão de armas, né? E aí foi indo de cada vez mais restringindo. Você falou do decreto, plebiscito, né? Isso, do Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento é de 2003, né? Sim. E aí a questão, queriam acabar com isso, né? O plebiscito era, se eu não me engano, a pergunta era se a população concordava em manter a Porque fabricação... antes disso, carregar uma arma era uma contravenção, não era crime, tá certo? Então, assim, né, tá com calibre permitido, passava, né? Era um negócio, era uma coisa pequena, né? Crime pequenininho. E aí, o plebiscito era, vamos continuar, não me lembro agora a pergunta, mas era vamos continuar assim ou vamos endurecer? Ah, não, nós queremos ficar assim, endureceu. Então, para que gastou aquele dinheiro daquele plebiscito? O plebiscito, eu lembro que tava um placar até, assim... Apertado. O que definiu, que manteve o comércio e a fabricação de armas no Brasil foi o Sul. Que lá eles têm uma cultura mesmo, muito de maior, caçar, de caça, uma isso. cultura de propriedade, de ter armas. Não adiantou nada, né? Porque, por exemplo, duas coisas que eu vejo assim bem inteligentes, né? Não sei quem teve essa ideia, mas achei... Primeira coisa, eu tô dentro da minha propriedade rural. Arma na cinta, arma pronta, tô dentro da minha casa. Tô aqui, como não, né? Sim. E isso, então, teve aquele porte para a zona rural. Então, o cara dentro da propriedade dele, ele andava armado mesmo para defender a família, tá certo? Então, achei isso bacana. Outra coisa, a arma quente, pronta para uso, para defender o acervo do atirador. Imagina, por exemplo, eu vou lá, vou dar uns tiros lá de fuzil, vou levar R15 e tal, não sei o quê. Quer dizer, com aquele monte de coisa que é caro, que é complicado, se eu perder aquilo, se eu for roubado, vai ser complicado para mim, eu tenho que ter, né, uma arma para defender, né? Uma chance maior de defesa, né? E você não pode, né, como você mesmo falou, você não pode pegar uma R15 ali... O rural ainda está em vigor? As legislações são muito voláteis. Você tem que estar mais atualizado do que na parte tributária, que é outra coisa também que você piscou, já mudou e acabou. Então, hoje eu acredito que ainda está liberado o porte. Porque a legislação, ela fala que a pessoa pode portar sua arma dentro de casa ou nas suas adjacências. Só que a definição de adjacência cabe mais no âmbito subjetivo. Eles deveriam, de forma mais objetiva, colocar limitação. O que é adjacência? Uma propriedade muito grande... De repente eu tenho curral no outro, sei lá, 2 quilômetros da sede. Eu tô fazendo ainda a mesma situação de que eu estivesse perto da minha sede na fazenda. Então, a classificação, quando ela se torna subjetiva, ela dá brecha para você ou ter
êxito em sair do problema ou você cair dentro do problema, né? Então, o problema que a gente tem é legislação. É a legislação que te dá essa amplitude aí. E quanto maior a possibilidade de você ter... alguma coisa subjetiva, os pior critérios, né? Os critérios não ajudam, né? Sirzinho, para a pessoa que está assistindo a gente, que é leiga, queria que você falasse um pouco de porte, posse e também para aquela pessoa que fala assim, eu quero comprar uma arma, para ela ir lá te procurar na loja, o que ela vai enfrentar e o que ela precisa fazer? E mais, quanto que ela vai gastar fora a arma? Vamos trazer então pela finalidade. O primeiro passo, quando a pessoa chega na loja e eu tento entender dela o que ela busca da arma. Porque com a finalidade bem esclarecida, a gente vai indicar o caminho mais fácil e mais certo. Não adianta eu te vender uma arma para defesa pessoal, para você ter em casa, se você quer caçar, fazer o manejo do javali. Uhum. Não adianta eu fazer o contrário. Já que você quer uma arma para defesa, eu te indicar uma arma que seria fácil ali, ou o caminho para você comprar pelo CR. Então, primeiro fato, a gente tem que definir ali e entender qual que é a finalidade que a pessoa está buscando. Se a pessoa quer buscar uma arma para defesa na sua casa, aí ela tem que fazer basicamente o processo para um e para outro sistema é bem parecido. Mas a gente tem que direcionar ela para fazer a compra pelo Sinarme, para ela ter ali o direcionamento para uma arma para defesa pessoal. Certo. Se a intenção dela já é ser atirador, praticar tiro desportivo, fazer campeonato, ou mesmo ter ali a atividade de caça, que é o manejo hoje do javali, eu tenho que indicá-la o caminho do CR, que é onde ela vai fazer todo o trâmite junto o processo ali para poder já ser filiado num clube, ou ela ter uma área rural com autorização do proprietário, ou se ela for dona, ela mesma vai autorizá-la, né? Então ela vai ser direcionada já ali para o CR. Então ali a gente já chega numa bifurcação e a gente tem que entender para onde que a pessoa vai. A parte de documentação, os processos em si, são bem parecidos. Em ambos precisa fazer a capacitação psicológica, fazer a capacitação técnica, né? Que é o manuseio ali de tiro, tudo. E a documentação que tem que juntar. Então, documentos pessoais, a pessoa vai tirar todas as certidões. Hoje, se eu não me engano, são 7 certidões que precisa fazer na esfera estadual, federal, militar, eleitoral. Se a pessoa tiver uma condenação de crime eleitoral, ela não consegue tirar a arma hoje. E às vezes a gente fala em crimes, né? O pessoal pode pensar, poxa, mas eu fui pego ali num bafômetro. Então não tem nada a ver, né? Não é agressão, né? Não é crime violento, né? Mas não tira, entendeu? Uhum. Te bloqueia ali também, porque você não comprova a idoneidade. Então hoje tem que estar com a ficha bem limpa ali para poder conseguir. De vez em quando o pessoal fica preocupado, não, mas eu tô devendo numa loja. Eu falo, não, a minha parte é criminal. Essa parte aí civil não entra, não. E aí você precisa comprovar residência fixa, comprovar que você tem eles chamam de ocupação lícita, né? Se você realmente tem como se manter. Seu, isso. Então, até eu acredito que seja para você talvez não ter que usar a arma para fazer renda, né? Sim. Então, você já tem que ter a renda para poder ter arma. E aí você precisa comprovar toda essa parte aí dos documentos, laudo psicológico, laudo de tiro, certidões limpas, comprovante de endereço, então você tem que ter residência fixa e tem que ter comprovante de renda. E se for defesa pessoal, a motivação, e se for CR, não, né? CR você tem que fazer a escolha do filiação do clube e na defesa pessoal tem que pegar essa parte aí do... E isso, quanto a pessoa gasta fora a arma? Os laudos hoje estão girando aí na casa dos R$300 no laudo psicológico e o laudo de tiro varia conforme a finalidade. Se for para o CR, em torno dos R$300, R$350. Talvez para aquisição como defesa pessoal é mais caro porque tem mais disparos, então fica mais caro. Mas também não foge muito disso, não. E aí a documentação hoje,
em torno aí de mais uns 400, 450 Não reais. é absurdo. Não é nada absurdo. O CR hoje, completo, hoje, na casa de uns 2.000, 2.100. Sirzinho, que calibre é aquele parecido com 380 e 38 especial, que outro dia apareceu um vídeo para mim e falei, gente, eu não conheço esse calibre. Quando teve essa reclassificação dos calibres, a indústria viu a brecha ali para tentar fazer uma coisa que entrava em pouco mais de energia do 380, ser um pouco mais forte que o 380. Tipo um 380 mais P? Não. É um 300... Aí é onde que eu vou chegar. Um 380 um pouco mais forte, só que também não poderia chegar no limite do 9, que senão seria restrito. Então eles pegaram o 9 e deram uma diminuída. Na verdade, calibres, quando a gente fala em calibres ali, 380, 9mm, 38, 357... Se a gente for estudar, desmontar e analisar, a gente vai descobrir que tem muita coisa igual. O 380, o 9mm, que é o 9 Parabellum, o 38 e o 357, se a gente medir... Eles têm 357 milímetros, é por isso o 357. 357 avos de polegada. É ponto .357. Isso. E 9 milímetros. Então, todos medem 9 milímetros. Então, é muito perto. Então, eles pegaram 9 milímetros por 19, que é certo. 9 milímetros do diâmetro ali do projétil, com 19 milímetros do estojo. E diminuíram o estojo em torno ali de uns... perto do meio milímetro. Então, ficou 9 por 18,4 ou 18,6, né? E aí não atinge a energia do 9, então não se torna restrito, mas também não é um 380. Fraco igual um 380. E eles criaram esse calibre que chama 38 TPC. Isso. Taurus Pistol Caliber. Então é um calibre novo que entrou no mercado, mas assim, é uma adaptação do 9 para não ser restrito. Tudo que você usa de recarga para o 9, você pode usar para o 38 Mas TPC. A pólvora, a quantidade de grains de pólvora é um pouquinho menos do que o 9. A gente usa lá na recarga até a mesma carga. Suporta bem a arma. Tranquilo. Questão de ponta também, mesma coisa, tudo igual. A gente usa 124 grains e a gente diminui um pouco a pólvora para não ter perigo de dar excesso. Mas também a gente já fez com a carga completa, não dá o excesso perigoso. Mas para questão até de desgaste de arma, tudo a gente diminui. E a recarga é um negócio que você tem que ter muita atenção, principalmente se a colocação de pólvora no polverímetro for manual. Se você dobrar a carga pode virar uma flor, né? Eu já vi isso acontecer. Eu já vi revólver virar flor porque tinha muita pólvora ou porque carregou uma sem pólvora, a espoleta empurrou até metade do cano e o próximo tiro tinha pólvora, virou flor. Então isso a energia muito... de um projétil batendo no outro parado, estufa cano quando não estoura tudo. E assim, uma coisa, na recarga, né? O Vicentinho comprou uma máquina que sai até fumaça, né? Máquina ele só fica no tablet olhando a quantidade que sai e se parar algum sensor, ele dá uma... Aqui no Brasil, o cara pode ter uma dessa? Pode. O custo é muito alto. Eu vou te dar um exemplo de uma marca, a Dillon. Ela tem um modelo que chama 1100. A Dillon é uma progressiva 1100. Chega com automação, com tudo esses sensores, chega perto aí de uns 35, 40 mil. Absurdo, né? E lá nos Estados Unidos, o custo também não é baixo, porém não é tão alto. Mas lá tem uma empresa que, se não me engano, chama Double Alpha. E eles fazem essa automação e tudo. E você compra o kit pronto. Lá o mercado é um pouco mais aberto. Aqui começou a ter bastante empresa nacional que começou a trazer projetos já de prensas progressivas automáticas. Então hoje, se eu não me engano, tem uma ou outra no mercado daqui, que é bem parecido o projeto dessas da 1100, da Frankfurt, que é uma outra prensa também bem robusta, com 10 estações. Então, quanto maior o número de estação, mais sensor você consegue ter ali para poder te ajudar. Porque, como é de forma automática, que nem o Calil falou, se você coloca uma dupla recarga, coloca uma dupla carga de pólvora, você pode criar uma granadinha, entendeu? Alguns calibres não vai dar carga dupla, porque se eu encher um 380 com 3 grains de uma pólvora, para colocar 6,
transbordaria. Então, visivelmente, visivelmente você vê que não dá. Mas num 38, que o estojo é 38, grande. que ao invés de 4 grains, se eu puser 8, nem aparece a pólvora dentro do estojo. Eu fico pensando assim, pro cara, né? O cara, para ter uma máquina dessas de recarga, ele precisa ser CAC. Ele precisa ter um CR. Sim. Mas o CR de atirador e de caçador. Ou. Mas o de colecionador não definir. Por exemplo, o cara tem um CR de colecionador. Ele não justificaria ter uma Aprensa. Porque o colecionador, ele geralmente não tem direito de levar a arma pro tiro. Porque a arma dele seria para coleção. Então o cara, sei lá, tem 1000 armas. E aí essas armas não dá direito à guia. Então ele não consegue levar pro clube de tiro para fazer o uso delas, né? Ele pode pegar uma guia, por exemplo, um evento. Vai ter uma exposição sobre a Revolução Constitucionalista de 32. Aí, então, o cara participou, o avô teve uma arma que participou, e ele quer levar isso para expor lá naquela convenção, naquela feira. E aí, ele tem uma autorização para aquele dia daquele evento, ele consegue levar. Mas ele não vai pegar essa arma e pedir para o exército uma guia para poder ir no clube dispará-la. Porque na coleção ela fica meio travada nisso. Entendi. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte. A gente sempre escuta o seguinte, eu quero comprar uma arma para defender minha casa, né? A gente falou muito sobre isso. E a gente escuta também assim, mas você não pode deixar isso visível. Né? Você tem que guardar isso dentro de um cofre na sua casa. Sim. Você tem que guardar isso, sei lá, de difícil acesso. Mas se você tem uma arma para defesa da sua casa, essa ideia não está errada? Do tipo, eu vou ter uma arma para defesa, mas eu tenho que deixá-la desmuniciada dentro da minha casa? Aí é que entra a questão, que é a parte subjetiva da lei, né? A lei vem e pede para você ter uma arma no local seguro. Tanto que o documento que a gente assina hoje para fazer o CR é o DSA. Declaração de Segurança do Acervo. Você vai declarar para o Exército que você vai trazer as condições para aquilo ficar guardado de forma que uma pessoa não autorizada ou que não tenha discernimento completo ou menor de idade, alguém não vai ter acesso de forma fácil. Essas armas que você tem para ir para o clube de tiro, geralmente elas devem ficar guardadas num cofre, né? Ou a gente chama de cofre, mas num armazém com segurança. Até porque a finalidade dela é você fazer tiro desportivo. Então, quando você tem uma arma dessa e você deixa ali em casa pronta para defesa, você está fazendo um desvio de finalidade. Sim. Então, aí entra numa briga ali com a legislação. O ideal é que você realmente entenda que você... É como se a gente estivesse falando, vamos trocar o esporte. Eu estou falando, eu pratico esgrima. Então, eu tenho uma espada daquela de esgrima que é um objeto perfurante e, de repente, eu tenho que guardar aquilo por quê? Porque eu tenho crianças pequenas, de repente ela vai mexer, vai se machucar. Dadas as devidas proporções, a arma de fogo também ali você vai ter que defender de alguém pegar de forma que não podia ter acesso e fazer um acidente. Então, hoje, quando eu pego uma espada dessa e deixo de qualquer forma aqui, eu posso causar um acidente dentro da casa. E a arma, o acidente é bem mais grave, né? Sim. A arma pode ser bem pior, o acidente. Então, eu acho que hoje o critério de você ter essa arma ali guardada é fundamental. Porém, se você quer uma arma para defesa, o que a gente devia ter, né, na nossa legislação era uma facilitação para que a gente pudesse ter acesso a uma arma para defesa tão fácil quanto eu tenho de ter uma arma para o tiro desportivo, né? Ou que nem o Calil falou, de repente atrelar uma coisa à outra, né? Poxa, se você tem ali 1, 2, 10, 12 armas em casa e você não está autorizado a usá-las para defesa, como é que você faz? Você vai pedir uma arma para defesa naquele outro sistema. E aí a Polícia Federal entende que não, que isso não que isso não comprova a efetiva necessidade, não é um motivo plausível. Então está errado um pouco mas nessa parte da legislação, né? Não que
trazer essa arma para finalidade diferente, eu acho que você errado. Tá fazendo errado. Né? É que assim, a gente sempre ouve, né? E às vezes o cara quer uma arma para defesa, o cara vai atrás disso, mas aí a pessoa também deixa essa arma tipo, dentro de um cofre. E aí não faz sentido também ela ter essa arma, né? Porque ela em tese serve para defesa. Em tese não, né? A finalidade, quando ela tem a finalidade de defesa, ela tem que ficar pronta, né? Ela tem que ficar quente. Pronta para o uso. Né? Você sabe que o Moacirzinho, ele casou com a Gabriela em 2015, né? E eu vou pedir para ele contar aqui como é que foi o pedido de namoro que nunca aconteceu. Como é que é, Moacirzinho, essa história? Na verdade, o que aconteceu? Eu não pedi a Gabriela em namoro porque eu já pedi ela em casamento, né? A gente teve, assim, um namoro, noivado e casamento em 6 meses. A gente se conheceu trocando mensagens, né, ali, Facebook, aquela coisa. E, de repente, eu já me vi numa situação que eu falei, gente, que coisa, né? Que sentimento, cara. E aí eu falei, eu não vou pedir ela em namoro, não. Eu vou falar pra ela, a gente já decide logo se vai casar ou não, porque eu não quero perder tempo, né? Nossa, de repente você fica namorando mais 1, 2, 3 anos. Aí, graças a Deus, ela tava com o mesmo pensamento, e aí o pedido de namoro que não teve foi um pedido de casamento já direto, e ela casou aceitou. Com 5 meses e pouco, já Você casou, já deu né? Já pulou, né? Eu falei, ou vai ou racha, né? Porque não dava ali pra tentar mais um namoro, um negócio. Então, a gente já estava bem resolvido. Foi uma coisa que... É o caminho de Deus, não tem outra. E ela é o grande amor da tua vida, né, Moacirzinho? Eu olho pra Gabriela, eu vejo você, eu olho pra você, eu vejo ela, impressionante. E quando eu conheci o Miguel, eu fiquei fascinado, né? Com aquele menino, conheci ele na igreja, dentro da igreja, correndo pra lá e pra cá, já veio conversar comigo. Como é que é conciliar essa vida de pai do Miguel, marido da Gabriela, que a Gabriela, ela ainda vai vir aqui, porque ela é sensacional, e ela é uma executiva no IRCAD, ela é uma pessoa de uma capacidade, de uma simplicidade. Como é que é conciliar tudo isso? Eu sou o marido da Gabriela, eu sou empresário, com o ser pai do Miguel. A gente tenta fazer, assim, 20 coisas ao mesmo tempo, né? A gente tem 5, 6 funções ali que não tem como elas se dividirem, mas você tem que ter tempo para tudo isso, né? A loja consome muito. Sábado agora eu lembrei que a gente ia para Ribeirão, para ela tinha marcado um exame, e eu tinha que mandar um recurso de um porte, e o prazo era até domingo, então eu não queria deixar chegar em domingo para fazer isso e de repente precisar de alguma coisa de documento e a pessoa ter viajado. Então eu acordei 5 horas da manhã, falei, não, vou montar o recurso, vou resolver essa questão, tirar isso da frente. Porque daqui a pouco eu já tinha que acordar o Miguel, dar banho, organizar, fazer aquela coisa toda. Preparar tudo a gente para ir para Ribeirão, para levar a Gabriela até para fazer o exame. Então, assim, é corrido demais, né? Só que o amor que a gente tem ali dentro de casa, o Miguel, a Gabriela, toda essa dedicação não é peso, né? Faz de uma forma tão leve. Mas a gente tem que se desdobrar. Eu brinco que quando eu chego em casa, eu tenho meu quarto turno. Que é o brincar com o Miguel. O Miguel, ele chega e fala, senta aí, papai. Nossa, eu posso ter feito, assim, ter jogado tênis, ter feito qualquer coisa. Eu vou ter que sentar no chão e brincar de carrinho com ele. Então, mas é uma relação muito boa, né? Acho que foi uma das melhores coisas do mundo ser pai. Trouxe uma visão totalmente diferente de tudo que eu tinha, até de como filho, né? A gente muda a visão de filho. A gente vê o tanto que cuidar de uma criança dá trabalho, a gente dá mais valor ainda para os nossos pais, que cuidou da gente, cuidou dos irmãos. O Miguel é filho único, né? Então, assim, a dedicação, eu tenho que ser o pai, o amiguinho, o coleguinha, o irmão ali para brincar, porque ele pede e exige ali aquela atenção, e eu não tenho como falar, filho, não, papai hoje está muito cansado, eu vou sentar no sofá e vou descansar um pouco, esquece. E vocês gostam muito de viajar, que eu sei, né? Vocês viajaram, assim,
França, Jamaica, Grécia. Isso, Fala um pouquinho muito. dessas viagens aí. Do que te fascinou? O que você comeu lá que você gostou pra caramba? O que deu de perrengue? Ó, como a gente foi namorado, noivo e já marido e mulher muito rápido, então a gente também aproveitou o tempo todo ali que a gente tinha depois de casado para curtir. E aí começamos, 2015, a Gabriela gosta muito de viajar e, claro, que coisa boa a gente acostuma fácil, né? Então foi muito fácil acostumar também e a gente encarou essas viagens. Então, assim, é uma coisa muito nossa de ter pelo menos uns 3, 4 destinos todo ano pra gente conhecer, às vezes perto, né? Lógico, hoje não tá tão fácil você ficar saindo com o dólar e o euro muito caro. Mas, pelo menos aqui dentro, a gente se propõe a 2, 3 viagens e, se der, a gente fazer uma internacional. E aí, dessa correria toda, a gente conheceu um monte de lugar. A gente foi para Brotas, fazer aqueles passeios de rafting, descer, canoagem. Depois a gente conheceu Monte Verde ali, que é bem próximo ali de Extrema, uma região em Minas, legal também. Conhecemos a Jamaica com a família, levamos nossos pais. Primeiro a gente foi para Cancún, foi com um casal, e um dos perrengues mais engraçados foi nessa viagem. A gente saiu daqui de Barretos, os 2 casais, eu, um amigo e a namorada dele, a Gabriela, e fomos tranquilos, tinha tempo, né? O voo era de noite, a gente saiu de dia, almoçou lá em São Paulo, e tava tudo bom. De repente, entregamos lá os passaportes para fazer o check-in. A moça olhou. Ó, quem é a Gabriela? A Gabriela tá aqui. Moacir tá aqui. Henrique tá aqui. Opa. Raquel, seu passaporte tá vencido. Era uma sexta-feira. Não conseguiu fazer o passaporte de emergência, de urgência lá. Aí eu olhei pra cara assim da Gabriela, do Henrique, dela, falei, e aí? Ele falou, não, vai vocês na frente, daqui a pouco a gente vai. Então tá. Aí a Gabriela, fazendo uma viagem com o casal, né, pra gente curtir todo mundo lá. A gente fez quase como uma outra lua de mel, porque a gente ficou até quinta-feira sem companhia. Nossa. Aí ele falou, não, eu já ia perder mesmo a viagem, eu vim e ela tá chegando aí. Então ele chegou na quinta e ela foi chegar, acho que se eu não me engano, acho que ela chegou na sexta-feira e a nossa volta já era no sábado ou no domingo. Falei, nossa, mas ela veio só pra tomar um café e voltar. Então, perrengue, porque a gente lembra dessas viagens, um deles, né, foi esse. Foi muito engraçado, que, nossa, ela não conferiu, ela nem lembrou. Ela tinha um visto do americano que valia por 10 anos e ela achou que o visto ali estava atrelado à mesma validade do passaporte. Sim. E isso é uma coisa que não adianta, né? E como é que foi a sua conversão, assim? Hoje você é ministro lá na Mini Basílica. Foi a Gabriela que te levou? Foi Deus que te chamou? Como é que foi isso? Deus sempre chama, mas às vezes a gente não ouve, né? Então, meu pai e minha mãe, que são católicos, eu fui batizado em 25 de maio de 86. Segundo o padre Davis, a gente tem que saber o dia que a gente nasceu e o dia que foi batizado, pra gente também dar valor nisso, porque é o dia que a gente se torna filho de Deus, né? Então, ali eu sempre vivi ali, meu pai todo final de semana, todo sábado no domingo, ele estava na missa. Fiz a primeira comunhão aqui, mas depois aí a gente dá uma dispersada, né? Não fiz o crisma na época, e aí foi tocando a vida, fui tocando a vida, e outros compromissos, né? Que a gente acha que é muito mais importante. Foi a parte toda ali de estudar, faculdade e tal. Quando eu conheci a Gabriela, até para dar uma, assim, namorar, para acompanhar em todos os lugares, né? A Gabriela sempre foi na missa. Domingo agora vai ter a missa. Eu falei, não, que hora que é? Tô pronto, vamos. Eu sempre vou na missa, né? E aí eu fui com ela na missa. Quando cheguei lá, eu ouvi bastante. O padre Davis tinha acabado de chegar em Barretos. E ele tem uma homilia muito bonita. Ele sabe falar muito bem, né? E ele transmite de forma muito fácil a palavra. E aí eu
ouvindo tudo. Sempre quando você tá na missa, o padre vai falando, parece que é pra você, né? Você sente assim que, poxa, mas será que esse padre tá falando pra mim? E aí, outra semana, a Gabriela vai ter missa. Não, vamos sim. E aquilo se tornou um hábito que no começo eu até fui meio que pra agradá-la, né? E depois eu vi que eu tava fazendo parte, assim, não por ela mais, eu tava indo por mim, que aquilo tava me fazendo muito bem, que aquilo era realmente um crescimento que eu tava espiritual. E aí, não teve jeito, né? Daí, depois disso, eu fiz o crisma, que até quando a gente foi casar, o padre falou assim, você não tem o crisma, mas eu quero um compromisso com você, tá? E eu quero que você faça. Eu não vou exigir que você faça antes do casamento, porque eu tenho certeza que você vai fazer depois. Então, teve um ano que eu entrei, fui lá na aula, sentei, era de domingo, das 5 às 7 e pouquinho da tarde, eu olhei e falei, nossa, mas o ano inteiro, né? Logo eu saí fora, falei, esse ano não vai dar, tinha que levar a documentação, eu não tinha levado. Aí no outro ano eu senti aquilo me apertar. Eu falei, gente, eu fiz o compromisso com o padre, como é que eu vou desfazer, né? Como é que eu vou quebrar esse compromisso? E aí eu fiz a matrícula, levei a documentação, que tinha que escolher o padrinho de crisma, né? Aí é meu sogro, o Eduardo, que é o meu padrinho. Aí eu peguei e falei, não, vamos fazer certinho. Fiz o ano todo, que tinha dia que eu falava, gente, mas tá acabando, e agora que tá ficando gostoso. Apesar de ser puxado, né, todo domingo ali você ter esse compromisso, eu me vi de uma forma tão leve depois no final. E aí, quando a gente saiu dali que eu saí do crisma, logo já veio o convite para ser ministro da liturgia. Aí a gente começou a proclamar, ler, participar bastante. E aí veio o convite para ser ministro da Eucaristia, que até quando a gente estava na reunião, estava também a Laurinha, o Dudu. E aí, filho do Zecão. E aí eu olhei para a Gabriela assim, a gente já tem esse compromisso da liturgia. E aí a Gabriela, sim, não, a gente vai participar também. Eu falei, então vamos. E aí a gente tá lá já quase um ano. Você sabe que ontem eu passei o final de semana em Poços de Caldas, fui fazer um passeio de moto com a minha esposa, vários casais, né? E eu gosto na volta ali sempre passar em Águas da Prata. A hora que você falou do Robert, né? De Águas da Prata, né? E passei em Aguaí, né? E toda vez que eu passo em Aguaí, eu me lembro do seu pai, né? E uma vez que eu estava fazendo o caminho da fé de bicicleta, lá na pousada em que eu estava, tinha um primo do seu pai. Falou, onde você é de Barretos? Ele falou, eu tenho um primo lá em Barretos. Eu falei, de onde o senhor é? Não, eu sou de Aguaí, mas quem que é seu parente? Doutor Moacir Bright. Eu falei, conheço demais. O seu pai, ele foi um excelente juiz. Eu conheço ele há muitos anos, porque eu consertei o computador dele muitos anos. Então, fui na sua casa muitas vezes, conheço a sua mãe, né? O que de lições que o Dr. Moacir te deu, você dá para o Miguel hoje? Meu pai sempre foi um homem muito correto, né? A gente, até hoje, qualquer coisa que eu falo, assim, tentando trazer uma facilidade, às vezes que até temos hoje na parte da tecnologia, ele é metódico. Um exemplo que eu até vejo muito, um dia eu estava num rancho lá em Pauliceia, pedi pro cara fazer um serviço, coisa simples, era alguma coisa de calha, o valor acho que era R$220. Aí eu falei, pai, tem que pagar o rapaz, você fez o recibo? Não, pai, um serviço tão simples aqui, vou acertar com ele, né, e pronto. Não, pega os dados dele, faz um recibo e pede para ele assinar. Então isso eu tenho marcante, assim, com meu pai, é muito certo. E de certa forma, eu converso muito com ele, e aí ele fala, eu só vi e resolvi problema de todo mundo. Então eu sei o que gera problema. Quando eu te peço um recibo, não é desconfiando, nem trazendo alguma desconfiança ali, mas eu estou fazendo com que a nossa relação comercial ali tenha fundamento no papel, que é o que eu sei que não vai dar questão de você me cobrar de novo, e nem eu, né?
Então eu vejo que meu pai sempre foi muito certo, muito correto. E isso é uma coisa que eu quero aprender mais com ele e poder passar para o Miguel. Ô, Marcirzinho, você perdeu alguns amigos queridos. O Hugo, o Quito e o Dezão. Como a morte, a afinidade da vida te pega? Como que é isso? Então, antes eu até tinha uma questão muito mal resolvida. Não conseguia, né, de certa forma, entender algumas partidas. E aí eu me via sempre muito, assim, saudoso, né? Esses 3 que você me falou aí são pessoas que fizeram parte da minha formação, né? O Hugo, nossa, amigo, assim, e o engraçado. Eu com 16 anos e o Hugo com 58, 60, né? Então era amigo mesmo, de sair junto, trocar ideia, conversar, trocar experiências. E ele, com toda a experiência de vida que ele tinha, ele passava muita coisa para mim. Até os filhos dele até me chamavam de caçulinha, porque era o filho do Hugo ali, que andava junto todo momento. O Quito, que é irmão do Zé Henrique, né, de Freitas, ele sempre foi um amigo também, que gostava das mesmas coisas que eu. Então a gente ia acampar junto, a gente ia pescar junto. E aí convivemos assim por muitos anos, uma amizade muito boa. E tudo que a gente compartilhou ali... era até engraçado. Eu com 14 anos, o Quito com 62, a gente estava na mesma sintonia, né? A gente pensava e falava das mesmas coisas. O Dezão, conheci, já estava na faculdade, era um bugrão, assim, um homem muito ignorantão, teve pouco conhecimento nessa parte aí de estudo e tudo, mas tinha um coração enorme. Então, assim, cada um me ensinou uma coisa muito boa. Quando fui perdendo, porque infelizmente da amizade com pessoas mais velhas, né? Você acaba tendo essa brevidade, porque acaba que a pessoa tá mais perto ali do fim do que você. Então, hoje eu tenho, assim, uma saudade enorme, uma lembrança muito boa de cada um. Mas eu aprendi que com a morte, hoje, na parte espiritual, o crescimento me fez ver e entender que o que a gente busca é realmente a morte. Tanto que, se eu não me engano, tem uma frase de Santa Teresinha que desejava a morte da mãe, porque ela sabia que depois que a mãe morresse, ela ia para um lugar muito melhor daqui. Então, até... um entendimento confuso, né? Poxa, como é que você deseja a morte de alguém? Mas é sabendo que a morte vai te levar para um lugar muito melhor, então eu te desejo uma coisa muito melhor. E hoje, com eles, né? Me sobrou isso. Eu entendi e faço, assim, da saudade, das lembranças, uma conversão em saber como que eles podem estar num lugar bem melhor do que aqui e que é o que a gente vai... todo mundo, né? É o final de todo mundo e que seja todo mundo para um lugar bom, melhor. Moacirzinho, se você fosse escrever uma carta agora para aquele Moacirzinho que morava lá em Aguaí, que andava com o Vodito Padeiro e tal, qual seria o assunto dessa carta? Qual seria o assunto principal? O que você falaria para ele chegar aqui onde você está sabendo isso? Meu avô, a gente teve uma relação muito boa. Meu avô sempre gostou das mesmas coisas que eu gosto hoje. Pescar, roça, né? E meu avô, nossa, viveu isso comigo, com meus outros primos, de uma forma muito boa, muito saudável. A gente tinha uma relação, assim, muito, muito, muito valiosa. Então, hoje, talvez o que eu poderia escrever para ele, que ele chegaria aqui e encontrar, assim, sabendo disso, né? Seria talvez uma situação que eu queria, assim, escrever para ele uma carta dizendo, por exemplo, vô, foi, assim, uma das coisas mais gostosas foi poder curtir a vida ao seu lado e se pudesse a gente viveria novamente tudo que a gente viveu
E que o senhor saiba que meu amor por você é eterno, né? E ele construiu um sentimento muito bom dele aqui dentro em mim. Sirzinho, indo para os finalmente, a gente costuma aqui pedir uma mensagem para quem está aqui batendo um papo com a gente, né? E você pode falar o que você quiser para quem está nos assistindo, seja do seu ramo de armas, seja da vida espiritual, do que quiser, com uma mensagem final do Moacirzinho. Calil, hoje a gente tem que buscar, né, ser sempre uma pessoa muito correta. Eu acho que a forma que a gente tem hoje de ser correto é seguindo tudo que a gente tem de ordenamento jurídico, né? Como estudante de direito, a gente vê isso durante os anos de faculdade, mas uma das coisas que a gente não consegue aprender na faculdade é ser uma pessoa melhor, porque ali você está vendo a lei, né? E a vida em si, ela te traz muitos desafios, muitos outros desafios, né? Você ser um filho melhor, você ser um pai melhor, um esposo melhor, um genro, um irmão. Isso é um crescimento que você tem que ter em si e tem que buscar e trabalhar. Então, eu acho que hoje a questão toda que a gente está ali inserido em venda de armas, comércio de munições, o tiro, esse mundo, né, se faz com pessoas do bem, né? Hoje não tem como a pessoa ter problema criminal e estar inserido nisso. É um filtro natural ali que chega no pessoal para tirar a documentação. Se você não tiver uma idoneidade, você não consegue entrar nisso. E a idoneidade ali é criminal. Mas a moral também, ela deveria ser uma coisa que teria como ser medido, né? Ah, se você passa a perna num, se você passa o outro para trás, isso aí já devia também contar como filtro, e não é. Então, essa divisão ali da parte moral, a gente tem que dar valor, né? As pessoas que são moralmente certas, corretas, elas com certeza não estão plantando alguma coisa aqui para essa vida, né? Ela está buscando uma outra. Então eu falo que hoje, para a gente tem que ser praticamente santo, porque a gente tem que buscar tanto dar valor na parte da parte criminal e da parte moral. Então a gente tem que andar certo, correto. Eu acho que o caminho é esse, né? Quanto mais pessoas pensarem assim, quanto mais pessoas agirem assim, melhor vai ficando o mundo. Uhum. E, de repente, a gente se encontra aí fora com um monte de gente andando na contramão disso, né? Ah, mas para poder ter um pouco mais de bens, eu vou dar uma bagunçada ali, vou fazer isso aqui, aquilo errado. E não é por esse caminho que eu acho que a gente tinha que seguir. A gente tem que seguir sempre o correto, andar de forma correta, buscar o correto, né? Que isso vai te levar, além de tudo, a Deus. Eu acho que é isso. Queria dizer para quem está assistindo a gente que vai aparecer aqui agora o Instagram da loja e também do stand, né? Que as pessoas que tiverem interesse podem procurar. Se existe uma pessoa que eu posso recomendar que é séria, esse é o Moacirzinho. Queria agradecer muito a Gabriela pelas informações que ela me deu, né? Te agradecer demais por ter dado essa oportunidade para os nossos espectadores de assistirem, né, Farra? Pois é. Esse episódio incrível. Muito obrigado. A gente quer agradecer, viu, Moacir? A gente fica muito feliz de ter dedicado esse tempinho também aqui. A gente extrapolou muito aqui, né? Às vezes o papo fica bom e a gente fica tomando o tempo do nosso convidado aqui, né? Mas eu acho que valeu a pena, acho que todo mundo gostou muito do nosso bate-papo, né? A gente tinha pensado, inclusive, de colocar um vídeo dele, né? A gente tinha pensado nisso. Vamos colocar no final? Isso. É o seguinte, vocês vão assistir até o fim esse vídeo. No final desse vídeo aqui vai ter um vídeo do Moacirzinho demonstrando a loja, o clube, as armas, boa ideia, né? Isso. Agora que eu lembrei, acabou passando. Então, ó, fiquem até o final. Inclusive, Kleber, se der,
me coloca no começo falando. Fiquem até o final, viu? Porque vai ter coisa boa no final, tá bom? Muito obrigado. Boa viu? noite a todos. Muito obrigado. Eu que Mansurzinho. agradeço o convite. Obrigado. Fala, Calil e Farra. Ó, a gente está num ambiente controlado, um lugar onde que é autorizado o manuseio de arma de fogo. Todas as armas de fogo que estão aqui estão desmuniciadas. Então, primeiro, a gente está sempre levando em consideração a parte da segurança. São armas originais, não tem nenhuma modificação, certo? Então, eu vou começar a mostrar para vocês conhecerem um pouco desse universo, de onde que eu trabalho, com que eu faço meu esporte. Aqui a gente tem quase que todos os tipos de armas. A gente tem arma longa lisa, arma longa raiada, temos armas curtas, revólver, pistola. E aí eu quero mostrar e vou falando um pouquinho de cada uma para vocês. Para começar, essa aqui é uma espingarda calibre 12. E muitos já vão saber que se trata de uma pump, que é uma arma de repetição, na qual a gente faz a extração e coloca um novo cartucho ali para disparar através desse mecanismo aqui de bomba, né? Que a tradução para a gente aqui veio como bomba. Aqui a gente tem um fuzil de muito longo alcance. Esse aqui se trata de um calibre bem forte, é o 338 Lapua Magnum. Tem um recorde, né? Inclusive de guerra do Chris Kyle com uma arma dessa aqui a mais de... Acho que é mais de 2.000 metros que ele conseguiu atingir o alvo. Bem legal. Com auxílio aqui da luneta, você consegue fazer um disparo com essa distância. Essa daqui é uma Rossi Puma, calibre 38. Essa aqui tem uma história legal. Foi um presente que minha mãe comprou para meu pai. Depois aí eu consegui fazer os trâmites, transferir para mim. Uma arma que tem assim... né, uma história familiar e que eu gosto muito, mantenho ela muito bem guardada, muito bem acabada, porque realmente é uma arma que traz para mim muita memória, né, uma arma que é de família. E aqui a gente vai para as armas curtas. Esse aqui é um revólver que eu ganhei de um amigo, Dezão, falecido. É um revólver Smith Wesson, calibre 32. Cabo madrepérola, acabamento dele oxidado. A munição dele é bem pequena comparado hoje com os calibres que a gente tem no mercado. É uma arminha também que foi um presente, depois eu consegui fazer a documentação, na época tinha anistia, a gente conseguiu documentar. Passei para o nome da minha mãe, eu não tinha idade ainda para receber essa arma. Depois que eu transferi para minha mãe, fiz meu documento junto ao Exército CR, transferi ela para mim, hoje está no meu nome. Em comparação com ele, a gente tem um revólver calibre 44 Magnum. É uma arma bem maior, um calibre bem mais pesado, um calibre bem mais forte. Hoje é um dos calibres que o pessoal usa muito para fazer controle aí populacional, inclusive de javali, né? E lá fora, nos Estados Unidos, o pessoal usa muito como uma arma de defesa para grandes animais, inclusive o urso. É um dos calibres que eles usam muito para se defender de urso. Tem região lá nos Estados Unidos que tem uma população de urso que invade a cidade, ali a área mais próxima da cidade. E o único jeito de segurar um bicho daquele tamanho, com aquela força, é com uma arma bem grande, infelizmente. E aqui a gente tem dois exemplos para vocês de pistolas. Pistola, acho que posso falar até em termos de fama, né? Pistola Glock, a quadrada, é a pistola que o pessoal hoje mais confia no mercado, né? Tem várias marcas, mas um custo-benefício muito interessante. Pistola Glock, essa aqui em especial é um calibre 9mm, um calibre que hoje está restrito, mas aí há um tempo atrás a gente teve ele como permitido e foi onde que se difundiu muito no Brasil. Um calibre que acabou entrando no Brasil, mas agora algumas categorias aí, quem tem CR que pode ter, né? E essa é uma italiana, Beretta. A pistola Beretta tem uma particularidade, ela tem um design muito bonito, tem uma funcionalidade muito boa. E Beretta,
eu sempre comparo muito carro com arma. E o que eu acho que as armas italianas têm de comum com o carro italiano é a excelência em qualidade, material, funcionalidade. Então, se a gente comparar ali com os carros italianos que a gente conhece, Lamborghini, Ferrari, as armas também italianas estão no top de linha. Então, aqui tem alguns exemplos e espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouco desse mundo. Ricardo, Farra, olha que legal. Trouxe aqui para vocês algumas munições, né, para a gente entender um pouco. Já mostrei as armas e agora a gente vai mostrar as munições. Lembrando, né, que aqui a gente é um ambiente controlado, aqui dentro do clube de tiro a gente é autorizado a manusear, né, é um lugar que pode realmente ter esse manuseio de arma e munição. Essa primeira aqui é uma munição de revólver, né, olha só o tamanho dela, é muito grande. É o calibre 500, Smith Wesson Magnum. É bem forte, acho que é o calibre mais forte de arma de mão do mundo, né, comercialmente. Aqui a gente tem em comparação com ele, é aquele revólver que eu mostrei, o 44 Magnum. Então veja que apesar do 44 ser bem grande, perto aqui do 500, né, ele ficou pequeno. E ao lado dele aqui é o famoso, e que todo mundo já ouviu falar, 38, revólver 38. No caso aqui, o revólver, o nome comercial desse calibre é 38 especial. Todos os 38 que a gente conhece, a grande maioria é desse calibre, né, o 38 especial. E acompanhando aqui também, ó, que bacana, esse aqui é uma munição de pistola, calibre 45, né, 45 ACP, Automatic Colt Pistol. E em comparação ali do lado dela, essa da pontinha preta, é uma 9mm. Então aquelas duas pistolas que eu te mostrei, elas são do calibre 9mm. Então veja só que diferença grande que tem entre o 9 e o 45. Quando você compara assim, ó, diâmetros, é bem diferente, a 9 fica até pequena. E para demonstrar, né, que também a gente conhece bastante o calibre 22, olha só. Esse aqui é um calibrinho 22 e o do lado dele é o 22 curto. São bem pequenos comparado aí com as outras munições. Esse aqui é um cartucho, né, de espingarda, calibre 12. Tem vários tipos, né? A espingarda é uma arma muito versátil, né? Ela consegue ter desde um balote único, que é chumbo único, e ali você consegue ter muita energia, a transferência de energia é bem grande, como você consegue ter um chumbo onde você tem vários, né? A fragmentação desse chumbo, então você tem vários chumbos dentro do mesmo cartucho. São chumbos múltiplos. Você consegue ter chumbo tão pequenininho que a gente, quando faz competição de tiro ao prato, a gente dá tiro com ela e você tem ali dentro do cartucho em torno ali de uns 600 esferinhas de chumbo. Então é um chumbo menor para poder ter ali atingir o prato na proximidade e depois também não gerar tanto dano. Olha que legal aqui, que eu procurei trazer para vocês, 3 munições diferentes de fuzil. Esse aqui, todo mundo já ouviu falar, ou por filme, ou por história, né? AR-15, munição de AR-15. Essa munição aqui é a munição do AR-15, que é um rifle, né? O calibre que a gente vê muito pessoal usar, tanto hoje tem até na questão das guerras, né? O AR-15, que é o calibre que a gente conhece bastante, que é o 5.56, né? E comparação aqui para você ver, esse aqui é um 7.62. Quem fez tiro de guerra vai lembrar do famoso fuzil do tiro de guerra. A munição é essa aqui, né? 7.62. E aquele fuzilzão que eu te mostrei, que é o 338 Lapua, é essa daqui. Então, olha que legal. Comparação, o tamanho da minha mão aqui, ó. É uma munição bem grande, tá? E aí, em comparação com as outras aqui, você vê o tanto que destaca em tamanho, né? Então, a munição do 5.56, que é o AR-15,
que muita gente já ouviu falar, tanto por filme, tanto por conhecer, noticiário, né? Foi preso, fuzil de guerra, calibre 5,56, calibre forte e tal. Esse aqui é o AR-15. E aí do lado a gente tem os outros, certo? Então, explanar um pouquinho aí sobre as munições também e deixar vocês mais interagidos aí com o assunto. Valeu, um abraço.